Fala crente, seja bem-vindo ao nosso novo devocional. Um texto muito conhecido hoje, Isaías, capítulo de número 43. Eu quero destacar com vocês apenas o primeiro versículo. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Interessante essa passagem, muito conhecida, o texto todo ele é muitíssimo conhecido, porque fala justamente de uma palavra profética de promessa, e nós adoramos conhecer, ler e reler palavras proféticas de promessa. Esse capítulo 43, esse capítulo bem messiânico, falando sobre o Salvador de Israel, não apenas o Salvador, mas o único Salvador de Israel, onde Deus manifesta mais à frente a sua misericórdia, a sua graça, onde Deus direciona Israel como povo escolhido dele. Antes desse capítulo 43, Deus está dando uma dura palavra através do profeta Isaías, falando sobre a cegueira de Israel. Ele literalmente se utiliza esse termo, que vocês são cegos, vocês são surdos, vocês não conseguem enxergar aquilo que eu tenho feito no meio de vocês, e até que há então manifestação da misericórdia, tanto que o versículo começa com uma expressão adversativa, contrária, dizendo: portanto, entretanto, contudo, mas agora, nesse momento propício, nesse momento onde eu, o Senhor, controlo, onde eu, o Senhor, determino, diz assim a minha voz, diz assim o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. E eu quero destacar para você essa frase quando ele diz assim: eu o chamei pelo nome. Interessante essa perspectiva de chamar o outro, ou chamar alguém pelo nome. Geralmente ela ocorre em duas situações. Ou ela ocorre numa situação de muita intimidade, ao ponto de você já conhecer a pessoa, ao ponto de poder chamá-la pelo nome. O pai pode chamar o filho de vários nomes, mas um dos nomes que ele pode de fato chamar o filho é o nome real, verdadeiro, pelo simples fato, ou pelo lógico, pelo óbvio fato de que foi ele que deu aquele nome, de que ele de fato realmente conhece o filho pelo nome. Geralmente até com uma bronca, geralmente é associado a alguma palavra mais dura. Fulana me chamou pelo nome, minha mãe está me chamando pelo nome, alguma coisa mais grave. Ou uma outra perspectiva, a perspectiva da formalidade. Você chega, por exemplo, num ambiente, num prédio, numa repartição, enfim, algum local onde você vai entrar pela primeira vez, ou você já passou por ali, pedem o seu documento. Independente da pessoa te conhecer ou não, ela vai pegar o seu documento oficial com foto, vai olhar para você, vai olhar para o documento e vai então poder lhe chamar pelo nome. Senhor Tiago Braga? E então você irá responder afirmativamente ou não, por aí vai. Por que essas duas observações e por que o destaque nesta frase em específico? O destaque é justamente por causa da promessa ou das promessas. Existem muitas pessoas querendo ter direito à promessa, o direito à herança, o direito ao cumprimento da promessa, dessa manifestação da misericórdia de Deus, da manifestação da graça de Deus, do renovo, da glória de Deus, porém não querem ser conhecidas por esse mesmo Deus pelo nome, ou seja, elas não querem intimidade com o Deus da promessa, elas querem apenas a promessa. João capítulo 10 diz justamente esse relacionamento, essa relação entre pai e filho na perspectiva do pastor e da ovelha. As ovelhas ouvem a minha voz e conhecem e entendem a minha voz, compreendem a minha voz pelo fato de serem elas as minhas ovelhas. É interessante a gente pegar as partes apenas que nos interessam muitas das vezes dentro do texto bíblico. E aí você lê justamente a parte que você vai passar pelo fogo, não vai acontecer nada, você vai passar pela água, não vai acontecer nada, você vai passar por onde quer que você passe, nada vai lhe acontecer. De fato, nada irá lhe acontecer a partir do momento que formos conhecidos pelo nome. Outra questão do documento também é interessante, porque qual o documento que nós apresentamos? Qual o documento com foto que nós apresentamos para, de fato, garantir que somos não filhos desta terra, mas filhos do Pai, filhos de Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas João 1,12 diz para a gente que todos quanto receberam Jesus, reconheceram o Verbo em carne, ele então deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos e chamados filhos de Deus. E só tem herança quem é filho. A palavra central desse início do capítulo famosíssimo de Isaías 43 é, de fato, compreendermos se estamos sendo chamados
pelo nome. E ainda saber quem tem nos chamado. Quando as pessoas olham para nós, que nome que elas chamam? Ou ainda, quando elas escutam o nosso nome, ou quando o nosso nome é falado, nosso nome aqui, humano, carnal, o que elas identificam? Qual a imagem que esse nome representa para elas? Isso é muito importante. Não basta para nós sermos honestos, porque há esse ditado histórico, a mulher de César não bastava ser honesta, ela precisava transparecer essa honestidade, parecer honesta. A gente não está falando para você ter uma imagem de honesto e não uma sinceridade de honestidade. Mas se você de fato é alguém crente em Jesus Cristo, alguém temente ao Senhor, isso precisa refletir para a sua vida exterior. Que essa poderosa palavra de Deus possa nos abençoar de forma incrível, diferenciada nesse dia, em nome de Jesus.